Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Growth Diaries Podcast Experience. Se você já me conhece, você já sabe, estamos recebendo aqui alguma fera do mundo do marketing e negócios. Meu nome é Victor Mione, você pode me encontrar no Instagram, @VictorMaiaM. Hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com esse jovem, com quem tive o prazer de compartilhar algum tempo de trabalho lá em 2019. Sempre mostrou uma capacidade incrível, intelectual, profissional, técnica. Falo aqui com João Salles. Seja bem-vindo, João. Se apresenta aí para a audiência do Growth Diaries. O microfone é seu. Fala, Vitor. Beleza, cara? Satisfação te ver de novo e, enfim, agradecimento aí pelo convite. Um abraço também para todo mundo que estiver assistindo a gente. Me apresentando rapidinho. Bom, meu nome é João, mas alguns me conhecem por Salles. Comecei minha carreira na Tegros, lá onde você também trabalhou, onde a gente se conheceu, né? Lá em Vitória, no Espírito Santo. E, cara, foi um crescimento rápido, assim, comecei como analista, né, na parte de CRM, dados e tal. 2 anos depois eu já era líder de time, assumi já um time com os maiores contratos ali da empresa na época. 1 ano depois fui convidado para uma outra startup, enfim, acho que o tempo foi passando. E agora, desde 2023, começo de 2023, eu sou líder de crescimento na Cuba, sou responsável pela receita B2C lá. E acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre ela. Eu acho que vou deixar mais para a nossa conversa. Mas de forma resumida é isso. Mas uma coisa legal que a gente tem aqui para trazer é que, apesar de você estar numa empresa que, teoricamente, é uma empresa no mercado corporativo, é uma empresa que hoje está em São Paulo, crescendo cada vez mais, com super produtos, você não mora no Brasil, né? Você está morando fora do Brasil. Conta um pouquinho aí dessa jornada, como é que foi a decisão e principalmente o processo de adaptação, né? Uma vez que a gente tem aqui ouvintes que são também mentorados do MCI, trabalham para empresas de fora do Brasil e estão começando a ter essa visão de adaptação ao trabalho remoto, né? Que não é da época de pandemia, que a gente sabe que foi um experimento social completamente diferente do que é, de fato, um trabalho remoto. Cara, total. Assim, a adaptação para mim foi tranquila. Na Tegros, durante a pandemia, eu tive essa experiência. Eu ainda era mais jovem, mas tive essa experiência. Quando eu saí da Tegros, eu assumi a parte eu fui Head Growth também remoto, em outra startup. E na Cuba, assim, meu acordo de entrada foi que, cara, olha, eu acho que é importante eu começar como presencial, para criar um vínculo, enfim, para a gente se conhecer e tal. E eu fui para o Rio de Janeiro, na verdade, eles são do Rio. Muita gente acha que é de São Paulo, a maioria dos clientes pergunta onde é a sede em São Paulo e tal, mas eles são do Rio. Mas esse foi meu acordo, assim, eu entrei já falando, cara, olha, eu sou remoto, eu vou passar aqui 3, 6 meses no presencial, a gente conhecendo e tal, trocando, mas depois eu volto pro remoto. E assim foi, cara, assim, eles aceitaram, sempre foram muito abertos quanto a isso. O resultado veio também, acho que acaba que o resultado muitas vezes fala por si, assim, com a entrega do seu trabalho, você não dá nenhum espaço para microgerenciamento, nem nada do tipo, então, cara, a porta ficou bem aberta, né, em relação a isso, e já faz, cara, 2 anos, 1 ano e meio, que eu tô 100% no remoto, com a Cuba, né, então, acho que é tranquilo, assim, quando você tá um pouco mais pleno, sênior, você lida bem com isso entra na sua rotina, e acaba que você aproveita os louros, os benefícios disso, né? De não ter que pegar por transporte, pagar por transporte para alugar um carro, ter um carro, enfim, essas coisas que, pelo menos no nosso meio, assim, acho que realmente já não faz muito sentido. Não, total, né? Eu falo assim, o marketing, até mesmo comercial, se você trabalha numa pegada mais de inside sales, né? Análise de dados, desenvolvimento, eu acho que profissões que são intelectuais, que você consegue prestar 100% por um computador, não tem por que você estar alocado fisicamente em algum lugar. Obviamente, não são todas as posições que têm esse privilégio, né? Mas já que a gente tem essa possibilidade, por que não, né? E hoje você está morando na Itália, né? Que você falou. Como é que é para você ter essa diferença de fuso horário, né? Porque, se não me engano, são 4 horas a mais em relação ao Brasil. Como é que é para você no dia a dia, né? Porque, por exemplo, hoje a gente está gravando, aqui são 10 da manhã, aí são 2 horas da tarde, pós-almoço, né? Provavelmente
deve estar naquele momento meio siesta, meio tranquilo ali, que eu sei que em alguns lugares da Europa tem, que eles param um pouquinho mais, só voltam tipo 3 horas da tarde. Mas como que é para você lidar com isso, principalmente para a equipe, né? Porque provavelmente você deve ter pessoas abaixo de você que tem que lidar também com essa diferença de fuso. Cara, é até bem tranquilo, assim. Na real, eu vejo como mais um benefício pro meu lado, porque eu trabalho, assim, a diferença de fuso não é grande o suficiente para, tipo, eu precisar mudar muito o meu horário de trabalho. Então, eu trabalho no horário do Brasil, assim, basicamente. Claro, eu evito reuniões, tipo, passar muito, essa coisa que é até comum, né, fazer hora extra e tal. Passar muito das 6, das 5, eu evito, porque aí pra mim já vai estar muito tarde, já vai ser 9, 10, 11 horas da noite. O que, por um lado, também é bom, mas no fim das contas, cara, o que rola é que eu tenho amanhã livre. Eu trabalho à tarde e à noite, eu tenho amanhã livre com tudo aberto. Eu tenho o supermercado aberto, tenho questões burocráticas de governo que eu preciso resolver de vez em quando aberto. Então, assim, é mais um benefício, na verdade. Nem foi muita adaptação, não teve uma curva de tipo, pô, deixa eu melhorar. Cara, Sim. não. No primeiro dia eu falei, pô, isso é bom demais. Maravilhoso, né? Não, eu ajustei minha rotina também para ser algo assim, ter as manhãs livres e trabalhar mais na parte da tarde e da noite, justamente por conta de diferenças de fuso. Às vezes é fuso a mais, às vezes é fuso a menos, então acaba casando. Mas bom demais. Agora me conta uma coisa, João. Como é que você foi parar na Cuba? Você foi recrutado? Eles te encontraram? Você se candidatou a alguma posição? Conta aí pro pessoal, porque tem muita gente que, pelo MCI mesmo, às vezes até profissionais mais juniores, plenos, me perguntam assim, Vitor, como é que eu consigo ir para uma posição de mais destaque, né? Porque a gente sabe o caminho tradicional das coisas, né? Ou você cresce dentro de uma empresa e aí chama a atenção de alguém maior para te recrutar, ou então você vai crescendo ali dentro até chegar numa posição mais relevante e de repente ficar por um longo prazo, né? Como é que foi para você essa experiência? Né, esse ponto, e qual foi o cenário que você encontrou quando você chegou na Cuba? Boa. Cara, para dar um contexto, falar um pouco até de antes, né, da Cuba. O que rolou, eu fui para uma outra startup do ramo de fintech. Era uma fintech que estava antes do Product Market Fit, então, tipo, ainda era muito risco, só que, cara, foi um passo que eu quis dar. Na Tegros eu senti que eu já tinha batido no teto ali, e, cara, era uma oportunidade realmente de uma posição de liderança muito grande. Mas o que rolou foi que, cara, em pouco tempo nessa startup, percebeu-se que o ICP era um público bem mais enterprise, e que, cara, não fazia sentido a equipe inteira que tinha lá. Tipo, é uma equipe muito grande para o que precisava ser desenvolvido. Em determinado momento, entendeu que, cara, eu que estava responsável por encontrar esse Product Market Fit, cara, ficou provado ali de que não fazia sentido nem eu, nem meu time inteiro, praticamente, né? Então, acabou que rolou essa orientação, teve esse layoff, digamos assim, a startup pequena, mas teve esse layoff do time de marketing. E dali, cara, eu fui procurar outras oportunidades, assim, bem padrão mesmo, tipo, candidatando no LinkedIn e por aí vai. Aí eu até entrei em contato, eu já tinha uns contatos, né, com outros ex-clientes da Tegros, na época, então, assim, fiquei trabalhando em outra startup nesse meio tempo, mas, cara, chegou em um determinado momento que eu fui chamado para entrevista na Cuba, que era uma empresa pequena ainda, mas que já tinha mais estrutura, tinha um produto bem mais validado, enfim, tinha uma outra proposta. E o que eu acho que rolou ali, assim, tinha muita candidatura junto com a minha, só que da mesma forma eu fui chamado, era de outro estado, etc. E o que eu acho que rolou ali foi que teve um fit muito grande, cara. Tipo, o que eu sinto e o feedback que eu recebi foi que eu fiz as perguntas certas, sabe? Tipo, porque eu também estava preocupado com me envolver uma mudança, eu teria que mudar para o Rio de Janeiro e tal. Eu não queria, passar pelo risco de novo, igual na empresa anterior, de ir para um lugar que era muito arriscado e tal. Então eu estava vacinado nesse ponto. Então eu cheguei ali, cara, perguntando tudo a Vera. Tipo, cara, e aí, como que é a validação de mercado? Já teve alguém antes nessa posição? Deu errado? O que aconteceu? Por que isso rolou? Tem agência? Não tem agência? Quem é o responsável? Enfim, eu assim, dissequei realmente
porque, tipo, eu teria que vender todos os meus móveis em 30 dias, sair correndo e me mudar para o Rio de Janeiro. E eu acho que isso acabou sendo uma vantagem, porque isso passou confiança para o fundador, que era quem estava me entrevistando, de que esse cara, né, eu no caso, não tava, tipo, não era uma coisa leviana, sabe? De que se alguém oferecesse mais eu sairia, nem nada do tipo. Eu realmente estava comprado com o projeto. Então eu acho que isso foi uma vantagem muito grande. E o que eu encontrei lá, cara, o que eu encontrei foi meio um mato alto, assim, tipo, eles cresceram muito no orgânico, né, o fundador da Cuba é um creator, né, um influenciador, puta referência na área dele, de fone de ouvido, maior referência, acho que é o primeiro ou segundo maior canal do assunto no mundo. Então, a Cuba cresceu muito até aquele momento no orgânico, tipo, as pessoas vão me conhecendo e o pessoal vai comprando e tal, eu tenho relação com outros influenciadores, esses influenciadores acabam falando sobre a Cuba, então foi muito no orgânico, sem uma estratégia ali realmente definida. E o cenário que eu encontrei foi esse, a gente não sabia, né? A Cuba não sabia por que o cliente comprava o nosso produto, qual o diferencial que era, qual era o nosso posicionamento no mercado, contra quem a gente era comparado, qual o canal de aquisição que a gente poderia apostar para fazer a Cuba crescer 2, 3 vezes. Tipo, realmente não tinha nenhuma fundação de growth, né? Até por enfim, não tinha uma estrutura, não tinha histórico disso, né? Então não tinha nenhuma fundação de growth que eu pudesse me apoiar. Então o cenário foi um pouco esse, assim, de desafio de tentar descobrir as coisas. Descobrir por que a galera compra, por que alguém vai pagar 5 vezes a mais nesse produto, enfim, esse tipo de coisa. E que depois foi a estrutura, né, foi os pilares que fez a gente crescer 6 meses ali depois da minha entrada. Absurdo. E como é que foi para você esse processo de descoberta justamente dos benches, né, ali dos concorrentes, né, vamos dizer assim? Porque eu, por exemplo, não coloco a Cuba no mesmo prato, por exemplo, da JBL. Eu coloco a Cuba no mesmo prato, por exemplo, de uma Sennheiser, de uma Beats, de uma Bose, que já vão para uma linha mais profissional, né? Um robista profissional. Mas isso é porque eu sou um profissional de marketing que entendo um pouco da visão do produto. Como é que foi esse processo de, acredito eu, né, vocês saberem que vocês se comparam a um high-end do mercado, né, então, saber que no Brasil um fone de um concorrente de vocês custa pelo menos 2.500, né, um piso, enquanto vocês, provavelmente no processo de experimentação, foram descobrindo ali que o cara, na verdade, no processo de compra, ele está comparando vocês com um fone chinês sem marca que ele acha na Shopee. Rola muito. Assim, o que rolou, cara, é que o mercado audiófilo já estava muito conquistado. Né? O Léo, que é o fundador, ele já tinha uma capilaridade gigantesca nesse ramo. Então, acaba que, assim, existe até hoje, né, uma quantidade de pessoas que entram nesse funil de conteúdo do Léo, digamos assim, que é bem orgânico, né, que é a galera da audiofilia, que acaba comprando a gente. Só que o grosso, né, a grande maioria da galera que veio depois com o crescimento, era realmente quem compara a gente com a JBL, continua sendo. Né? A gente não e passa muito por um processo de educação, né? Não tem como a gente bater um preço numa JBL que vende um fone Bluetooth a R$300, R$200, ou um da Shopee, que aí vai ser tipo R$50 um fone Bluetooth do gatinho. Então, tem coisa que, cara, realmente não tem como, matematicamente impossível a gente conseguir superar isso. Então, passou muito por um processo de educação mesmo. O nosso produto tem diferenciais, então não é a mesma qualidade do JBL, vai ser uma qualidade superior, tanto sonora, quanto, enfim, de design e outras coisas. Então a gente precisava, cara, convencer as pessoas disso. Então o que rolou e o que rola muito hoje é esse meio que um sonho, assim. O cara às vezes até conhece JBL, beleza, entendi o que é o JBL, eu sei o que ele me entrega. Só que, eu conheço a Cuba e eu entendo que a Cuba é mais. Hoje eu não tenho grana, mas, cara, é o meu sonho. A galera destrincha elogios, assim, a torta direito para todos os lados. Então, meu sonho é ter esse produto, todo mundo fala bem, é muito adorado e tal. Um dia eu compro. E ao longo do tempo, essa galera vai comprando, assim. O pessoal vai sendo convencido e é um processo de um ciclo de vendas mais longo, e a galera vai sendo convencida e comprando ao longo do tempo. Vocês têm ideia de quanto tempo é esse ciclo de vendas? Porque, assim, pensando... Obviamente, vocês devem fazer negociações B2B também, né? Vender para revendedores. Mas, olhando para o B2C, né? Eu penso assim, olhando que numa negociação de fone de ouvido,
tá vendo que eu tenho a caixinha do concorrente aqui, porque desde 2016 que eu tenho, e o bicho quebrou agora. Então são quase 10 anos de uso, mas já troquei a almofadinha e tal. Então, olhando por esse lado, né, durabilidade, toda a manufatura do produto da Cuba, que é diferenciado, né, que, para quem não sabe, é 100% artesanal, né, que você já me falou. Olhando por esse lado, como que num ciclo de vendas provavelmente mais alongado, chuto eu aí de no mínimo 45 dias para um produto B2C, né, como que você faz para toda essa produção artesanal se pagar, né? Como que vocês olham para esse equilíbrio do LTV do produto? Boa. LTV é um tema até espinhoso para a gente, porque, assim, quem não conhece a gente, até para explicar, a Cuba produz headphones como esse aqui, eles são artesanais, feitos no Brasil, e a principal proposta diferencial dele é que ele é um produto modular. Então, você, por exemplo, se descasca a almofada, igual você passou por isso, você não precisa trocar o fone todo, você troca só a almofada. Você consegue ir no site, comprar a almofada, trocar sozinho e seu fone está novo. Então a gente diz que é um fone feito para durar. E no LTV, cara, a gente sabe que se a pessoa não está comprando, o LTV dela naturalmente não aumenta, ou vai aumentar muito, muito mais devagar do que se a gente tivesse que vender um fone novo para ela a cada 2 anos. Então é um tema que a gente resolve de outras formas que a gente pode até entrar mais para frente. Mas sobre esse equilíbrio que você comentou, e sobre o ciclo de vendas, cara, o ciclo de vendas ele acaba que naturalmente varia muito. Ele não, nem muito difícil, mas não acho prudente adotar uma média, porque isso varia muito, principalmente com o perfil do cliente e o problema que a gente está resolvendo para ele. Hoje, existem 2 situações principais, que é quando a galera vai comprar o nosso produto, que é ou o fone dele quebrou, ou ele tem uma nova ocupação. Então, ele começou na banda da igreja, ou ele começou a tocar um instrumento, ou ele, cara, foi promovido, né, uma nova ocupação, ou simplesmente ele já tem a ocupação e, cara, o fone dele quebrou e tá descascando, ele quer trocar. Essas 2 situações são as principais, não únicas, lógico, mas as principais. Só que isso varia. Então, cara, se o seu fone quebrou, você precisa de um fone hoje. E você vai comprar um fone agora, o seu ciclo de venda vai ser muito mais rápido. Quando você tem uma nova ocupação, você vai ficar pensando, você vai priorizar aquilo no seu setup. Então, cara, eu fui promovido. Isso em entrevistas já foi repetido pelos clientes muitas vezes. Fui promovido e, cara, eu preciso priorizar, eu preciso fazer um setup, né? Vim pro remoto, né, pela primeira vez, preciso fazer um setup. O fone de ouvido está na minha fila, só que não é a prioridade. Eu primeiro preciso de uma tela, eu preciso de um teclado, eu preciso de um computador melhor, uma cadeira e depois de um fone de ouvido. Então o ciclo desse cara naturalmente vai ser mais longo. Então a gente vê até, né, a nossa curva ali de ciclo de venda bem seguindo um padrão estatístico, só que a gente não adota médias, tipo, a gente não baseia nosso ciclo, nossa estratégia de marketing ou de venda em média de ciclo de venda, porque a gente entende que, cara, isso está variando muito ali dentro do nosso escopo. E sobre a LTV, talvez já enganchando aí, uma forma que a gente tem buscado resolver é com produtos complementares. Então, tudo bem, você já conhece a Cuba, comprou o headphone, não precisa ficar comprando outros headphones, só que, cara, a gente também tem o in-ear, tem um e-book que a gente lançou recentemente, então você vai lançando outras coisas complementares. Você vai lançando produtos de ticket mais em conta para você complementar o universo do amante do áudio, vamos dizer assim. Exatamente. Provavelmente vocês devem vender uma case para o cara poder carregar o fone separado, com carinho, bonitinho, né? Deve ter todas essas coisas que vem ali no universo de cross-sell, né? Exato, aí vem um adaptador USB-C, que aí já tem um amplificador junto, que aí, enfim, faz sentido para o cara que está experimentando, quer um som melhor, vai ter uma case, vai ter almofadas diferentes, então, por exemplo, a sonoridade varia com a almofada, então, o cara, depois que ele já está mais letrado no mundo do áudio, ele acaba comprando uma terceira, uma quarta almofada, porque ele quer experimentar a sonoridade diferente, tipo, será que nessa música, qual a almofada que me traz menos grave, não fica melhor? Então ele fica destilando aquilo, quase como um vinho mesmo, sabe? Ao longo do tempo, e a gente tenta explorar isso. Então tem planos de lançar almofadas novas, porque isso já gera mais recorrência, tem planos de lançar até perfume, a gente tem ideia. Então, assim, acho que é muito nessa linha, assim, de produtos complementares mesmo.
Você acredita, então, que uma das vias de crescimento novas aí para a empresa seria apostar como um acessório de moda, né? Tipo, começar a entrar numa coisa mais de viés de comportamento e menos num viés técnico, né? É muito difícil você... Meio que sim, tá? Não refuto 100% não. Meio que sim, isso tem uma participação grande, claro. Só que hoje, até pela nossa escala, é difícil a gente querer chegar no broadcast, assim, né? No público geral, que vai comprar muito pelo hype e pela moda. Porque, enfim, é tudo artesanal, a gente precisa realmente ir crescendo isso um pouco mais lento, né? Por causa dessa limitação e de outras coisas. Então, ele é uma parcela que a gente explora, sem dúvida, é uma parcela que a gente quer explorar e continuar explorando, só que não necessariamente vai ser o nosso principal pain point a ser resolvido, sabe? A gente não quer que essa seja nossa porta de entrada no mercado, pelo menos por enquanto, porque, digamos, né, a gente faz um lançamento de influenciadores, contrata 5, 6, 7 influenciadores, faz um lançamento geral, uma coisa bem mais lifestyle do que é hoje, que é muito mais técnica. Uhum. E digamos que a gente tem um pico de vendas. A gente vende, cara, sei lá, 2.000 fones, 3.000 fones, 4.000 fones num dia. Como que a gente vai produzir isso? Então a gente teria que contratar para produzir ou atrasar muito a entrega. Isso traria problemas operacionais muito grandes. Então a gente não seria saudável para a empresa uma abordagem assim, onde a gente escala de uma forma absurda de uma hora para outra. Então sim, a gente explora sim, só que por enquanto ainda, enquanto a gente ainda não tem essa escala, tenta abordar questões mais técnicas mesmo, de convencer no argumento de, cara, tudo bem, você quer comprar outro fone que custa ali, sei lá, 30% a menos, que vai te entregar uma qualidade quase aceitável. Ali, aceitável. Beleza, mas daqui a 1 ano e meio, quando ele quebrar de novo, você volta e a gente conversa de novo, que aí você vai comprar. E provavelmente o nosso preço vai estar mais alto, né? Porque você já me explicou que como vocês são artesanais, trabalham em drops, né? A cada lançamento de um novo drop, o preço tem um reajuste, e isso, obviamente, seguindo as regras da economia, não só porque o produto merece isso e tem todo um gatilho psicológico ali com a questão da escassez e exclusividade, né? Mas porque também a cada lançamento tem a inflação, tem o crescimento do custo de produção, né? A mão de obra do artesão que pega a madeira do arco e provavelmente vai lixar a mão, passou a custar mais caro. Sim, total. E é aquilo, a gente vai ficando mais conhecido, existe uma demanda maior, o preço naturalmente aumenta, isso sem contar a inflação, variação do dólar, custo de importação, enfim, e tantas coisas que podem acontecer que fazem o custo aumentar mesmo. Hoje a gente nem explora tanto assim a questão da escassez, né? Tipo, o preço ele é menos ligado até ao volume, à demanda, do que ao custo. Hoje o custo realmente está mais forte, principalmente por causa do aumento do dólar nos últimos 6 meses. Sim. Mas, cara, a gente entende que isso é uma ferramenta, é uma forma de, sim, gerar escassez, de aumentar a receita, de aumentar a margem. Então, cara, inevitavelmente na cabeça da pessoa, por mais que a gente tenha aumentado o preço por causa de custo e dólar, na cabeça da pessoa fala, cara, se eu não comprar nesse lote de agora, que eu recebo daqui a 30, 45 dias, o próximo lote pode estar mais caro. É exatamente isso. E, inclusive, eu tô, como eu te falei, namorando um Bluetooth ali já há um tempo. Pena que eu estou num momento de escassez de gastos, mas um dia terei. Um dia boa. Passar a gravar esse podcast assim com um cubazinho ia ser massa. Um outro ponto, assim, você me falou bastante sobre influenciador e a gente tem aí um founder-led growth, vamos dizer assim, por parte do Léo. Né? Mas acredito que o crescimento todo não foi drivado 100% por ele. Né? Vocês devem ter tido algumas outras estratégias, acredito eu, usando alguns outros influenciadores. Né? Você participou de alguma dessas visões, estratégias? Quem foi, assim, de nomes que você poderia falar, além do Léo, que ajudaram muito, assim, no pico de crescimento da Cuba? Porque, assim, às vezes a gente olha e fala assim, só influenciador grande que vai fazer uma empresa dessa ter um impacto no faturamento, mas às vezes você vai achar aquele cara ultra nichado que, sei lá, fala com um produtor de rap em São Paulo, dono de estúdio, que vai comprar, sei lá, um lote de 10
né, ao invés de comprar um só, por exemplo. Uhum. Essa estratégia de influenciadores, cara, o que rolou foi o seguinte, o próprio Léo, se você der uma olhada no canal dele, enfim, nos materiais dele, você vê que ele busca muito uma posição isenta, né? Então, é até difícil. Hoje em dia, a gente até pede e força ele a falar mais um pouco nos vídeos sobre a Cuba, comentários, assim, e tal. Mas, cara, até a minha entrada ali, pelo menos, tinha pouquíssimos comentários sobre a Cuba. Tipo, os maiores vídeos que mais viralizaram do canal dele até aquele momento, não tinha comentário nenhum. Tipo, era muito mais uma oportunidade perdida, na verdade, se a gente olhar para trás, Sim. se olhar exclusivamente para o canal dele, porque poderia ter dado até mais resultado do que teve, assim. Mas eu entendo, por um lado, eu entendo o posicionamento dele, que ele segue bastante até hoje, de isenção, de evitar realmente ficar fazendo jabá e ficar puxando sardinha e tal. Então, cara, qualquer review dele, ele vai criticar quando tem que criticar, vai elogiar quando tem que elogiar, seja nosso, seja de outro produto. De um concorrente. Então, na verdade, o crescimento foi um pouco por causa dele, mas no começo, principalmente antes da minha entrada, foi pela relação dele com outros criadores. Então, ele tinha portas abertas com vários canais do mundo da audiofilia, por ser uma grande referência, e, cara, de forma orgânica ali, esses outros criadores acabavam falando dele e da Cuba, claro. E isso foi gerando os primeiros pedidos. Então, teve o Gabriel de Pinho, que eu lembro que é da parte de eletrônicos, hoje em dia ele está menos na audiofilia, mas que deu um boom legal. Teve André, acho que é André, esqueci, me fugiu o nome dele, mas tem um André que também é do ramo da audiofilia, que falou e tal, que deram um boom. Teve o Escolha Segura, que é da parte de compras de eletrônicos, que nem é tanto no início assim, mas não é um canal tão grande, hoje é até maior, mas na época não era tão Sim. grande. Então teve algumas portas que se abriram por ele ser influenciador e que fizeram a Cuba explodir muito mais do que por fala deles, né? Então ele mesmo divulgava tanto. Isso ajudou muito no começo, né? Enfim, deu um boom inicial pós-pandemia ali, legal. Mas de 2023 para cá, a gente, que é onde eu já mais participei mais, né, dessas estratégias, a gente tem visto, na verdade, um cenário muito difícil, cara, de encontrar influenciadores que realmente convertam. Então a gente já teve Pablo Vittar participando e divulgando nosso produto de forma gratuita, já teve Casé TV fazendo. Então, cara, os tops ali, tipo, globais, digamos assim, né, caras realmente muito grandes, que poderiam trazer um resultado, assim, espera-se, né, que vai trazer um resultado estrondoso, cara, no final das contas, não trouxe, assim, até, beleza, traz umas vendas aqui e ali, mas na prática mesmo não foi o que virou o business. O que a gente tem visto mais é pequeno, igual você comentou, às vezes pequenos nichos, o cara tem 100 mil seguidores, não é tipo 2 milhões, 3 milhões, não. Ele, 100 mil, tem uma base muito engajada, um conteúdo bem feito, e aí ele consegue inserir de forma bem consistente, bem orgânica, o produto no meio do conteúdo dele. Aí vai funcionar, mas rola todo esse alinhamento dos acros, sabe? Tipo, não adianta simplesmente você pegar o influenciador, bota o produto na mão dele e torce. Hoje a estratégia está bem nichada, a gente praticamente não fecha com influenciador. Quando fecha permuta e tal, até porque o produto já é bem caro e muitos deles buscam o nosso produto. Né? Uhum. Então, o que rola, cara, é que a gente hoje seleciona muito quem que vai participar, quem que vai fazer algum material para divulgar, e, assim, não aposta nossas fichas isso, não é isso que vai virar. Isso vai trazer um boom, vai tipo, trazer uma receita adicional, dobrar. Empresa, né, de tipo associação de imagem, mas não vai ser necessariamente algo bom pro cash flow da empresa. Tipo, não é isso que vai fazer o business rodar, sacou? Tipo, a gente hoje entende que é um pouco mais difícil, né? O cenário de influenciador precisa ser bem estratégico e muito teste, lógico, acho que tem espaço sim, lógico, dá para dar certo, mas não é tão simples. Acho que essa é a lição. Vou aproveitar e fazer meu jabá e pedir Cuba patrocina eu. Brincadeira. Mas nessa parte aí de estratégia de influenciadores, né? Assim, eu estava vendo uma notícia agora de manhã. O Brasil é o país com o maior número de ditos influenciadores, né? Content creators. Né? 10 milhões de content creators, a maioria não ganha
nem R$ 1.000 mensais não conseguem se sustentar com a atividade de produção de conteúdo, né? Como que você enxerga, né, João, essa visão de que às vezes tem uma oferta também tão grande de gente querendo criar, você tem uma demanda limitada do produto, né? E aí, talvez, né, ao invés de ir para influenciadores alfa e beta ali, com milhões e centenas de milhares de seguidores, como você falou, de repente ir para aqueles caras de 10 mil, 20 mil, 50 mil, que talvez teriam uma base muito menor, mas mais engajada, né? Então, por exemplo, sei lá, olhar para alguém do setor de empreendedorismo, alguém para o setor de tecnologia e começar a trazer outros nichos que não o super técnico, né? Para fazer parte dessa evolução do produto, né? Como que você enxerga isso e o feedback também que essa galera geralmente, porque quando eles usam, eles também provavelmente devem dar algum feedback sobre o produto. Né? Sim. Cara, o que rola, acho que tem duas questões, duas objeções, assim, talvez, no ramo dos micro-influenciadores. O primeiro quando você está trabalhando no jogo do volume, no jogo do número, você quer 100, 200, 300 influenciadores, cara, você precisa mandar o produto para 100, 200, 300 pessoas. Então você vai, às vezes, inclusive, ter uma pessoa que já compraria o seu produto. Então, tipo, no nosso caso, por exemplo, que é um produto artesanal, no caso do headphone, né, a gente tem um in-ear que não é artesanal, mas no caso do headphone, tipo, como que a gente vai produzir 100, 200 simplesmente para mandar de graça para essa galera sem uma segurança de um retorno como em outras situações? Tipo, na prática, se você olha de forma fria o investimento de dinheiro nisso, o investimento de dinheiro em outras coisas, como por exemplo anúncio, cara, o anúncio eu sei que se eu botar o dinheiro aqui, ele vai me dar um retorno de 4, de 5, de 6, e o influenciador muitas vezes não. Então, de forma matemática, isso acaba não fazendo tanto sentido quando você está olhando para o volume. E o outro problema que eu, pelo menos na minha experiência, passei é a qualidade de conteúdo do microinfluenciador, exatamente para ele não ser profissionalizado. Então, ele não vive disso, ele precisa fazer outras coisas, ele não consegue, cara, se aprofundar e ter anos de experiência, estudar sobre isso, igual qualquer profissão, né? Tipo, você precisa realmente de experiência para ser bom naquilo. O que acontece é que muitas vezes o microinfluenciador, ele, cara, não tem um conteúdo tão bom assim, e ponto. Ele ainda não é profissionalizado na profissão creator. Então, cara... E às vezes ele nem tá se comparando com um cara que é bom nisso, né? Às vezes ele tá olhando pro par dele, que é também um outro micro-influenciador e que também faz um conteúdo de ok pra ruim, né? Exatamente. Então, cara, no fim das contas, você sabe que aquele conteúdo não vai alcançar muitas pessoas e esse CPM começa a ficar caro, cara, porque, pô, ele vai alcançar 2 mil, 3 mil pessoas, 4, 10 mil pessoas, pô, mas olha o esforço que eu tô tendo de produzir um produto, enviar para esse cara e de dar atenção, porque meu time também tem tempo limitado. Então, pô, vou ter que contratar 100 pessoas. Tem que contratar pessoas só para fazer isso o mês inteiro. Só para montar coisa, para enviar, para depois fazer acompanhamento e tudo mais. Enviar essas pessoas, para falar com essas pessoas, tipo, alguém vai ter que ser pago para isso. Eu posso até terceirizar e tal. Mas o dinheiro vai precisar ser investido nisso para essa negociação acontecer. Cobrar a pessoa de produzir o conteúdo, que às vezes eles não produzem, né? Enfim, acontece. Então, o ramo do micro, muito micro, o cara que ainda não é muito profissionalizado, do lado da Cuba, e na minha experiência com o que a gente tem feito, ainda tem objeções do esforço, torno, e de que você olha para o conteúdo, cara, assim, quando você já está com o olho mais treinado, você sabe que aquele cara ele ainda não consegue, ele pode conseguir um dia, mas ele ainda não consegue produzir um conteúdo que vai alcançar muita gente. O conteúdo dele simplesmente perde no leilão dos conteúdos, né, do orgânico, ele perde pro cara que já está mais profissionalizado. Claro. Então, não tem muito ali para onde fugir e o investimento não se justifica. Isso é uma forma muito legal, porque você trouxe uma visão que nem todo mundo aborda quando a gente fala sobre essa estratégia de influenciadores. Quase todo mundo que eu converso aborda influenciadores no sentido, é posicionamento, eu tô falando, é gente, é potencial. E você trouxe uma coisa do CPM, você começou a trazer de dados, né? E eu lembro que você sempre teve essa coisa mais matemática na sua formação, né? Lembro lá na Tegros, você fazia todo o trabalho lá no V1, especificamente na construção de dados, planilhas e análise de ciclo de vida do cliente e tudo.
o quanto para você numa empresa como a Cuba, porque assim, apesar dela ser uma, vamos dizer assim, uma startup, né, de hardware, vocês estão no jogo do varejo, né? O quanto para você essa sua experiência, esse seu background aí com dados tem sido relevante para ajudar na definição das estratégias? Porque quando a gente pensa numa empresa de áudio, a galera já olha e fala assim, não, o cara tem que ser criativo, né? Cara, ótima pergunta, assim. Na minha leitura, lógico, eu sou suspeito, mas na minha leitura é fundamental. Eu sou muito grato, na verdade, de ter passado pelo curso de engenharia, de ser engenheiro formado pela UFES, porque, cara, eu acho que mexe na forma de pensar mesmo, sabe? De como você aborda determinados problemas. Então, por exemplo, eu e a Cuba, a gente tem um viés muito forte de pesquisa. E, cara, o viés forte de pesquisa, qualitativa, quantitativa, e por aí vai, entra, por exemplo, na questão dos formulários. A gente roda muito formulário de pesquisa. Pra gente faz muito sentido, enfim. Só que, cara, a gente quer sempre aumentar nossa taxa de resposta, porque isso dá mais insights, a gente tem mais resposta, traz mais insights, enfim, acho que é uma coisa muito importante priorizada pelo nosso time. Desde sempre a gente fez teste AB de pesquisa, porque, pelo menos na minha leitura, é natural, a primeira coisa que eu vou pensar cara, como que isso aqui vai se comportar nos números? Como que esse CTR vai se comportar? Qual é o CTR esperado? Qual é a taxa de resposta? Qual foi a taxa de resposta nessa situação e nessa? Para essa base... Qual é o histórico que eu venho tendo das outras, né? Você começa a comparar... Então, qual a taxa de resposta que eu espero nessa próxima pesquisa? Se eu fizer um teste AB, como será que isso vai se comportar? Eu faço teste AB, aí eu consigo melhorar, cara, 20%, 30% na taxa de resposta. Porra, perfeito, muito bom. Daqui para frente as pesquisas vão ser só assim, com essa abordagem. Então, cara, acho que isso é fundamental e isso impacta em absolutamente tudo que eu faço. Tipo, seja na pesquisa, que é quem serve de combustível para os nossos anúncios, por exemplo, e para todo o nosso posicionamento de marketing. O essencial numa descoberta de growth, né? Você só vai saber como testar uma hipótese se você tiver input do seu cliente, né? Porque Exato. Fora isso é achismo. Exato, cara. E isso fez, assim, até conversando internamente na Cuba, eu defendo que mais do que os anúncios que a gente fez e que, enfim, cresceu e tal, o pilar, o coração pulsante que fez a Cuba crescer foi a pesquisa. Porque a pesquisa que diz pra gente o que tinha que estar no anúncio e como que o produto tinha que estar posicionado, quais eram os diferenciais, por que a nossa página é escrita da forma que é, quais diferenciais que os clientes valorizam no produto, quais não valorizam. Tudo isso veio por pesquisa e por uma abordagem matemática mesmo, de, cara, queria fazer teste AB no site, queria fazer teste AB no anúncio, fazer teste AB nas pesquisas, e saber analisar tudo isso, né? Saber analisar, pegar a base lá de clientes, de notas fiscais emitidas, que eram um CSV de, sei lá, 20, 30 mil linhas. Quando eu cheguei a analisar, cara, como que foi a LTV dessa galera? Quando que teve mais compra? Quando não teve? Qual é a recorrência? Enfim, tudo isso precisa passar por tem um viés matemático muito forte, de analytics muito forte, e que na minha leitura, pelo menos na minha concepção, tem sido essencial para a gente conseguir destravar a parte criativa mesmo, para saber o que a gente tem que dizer, o que a gente não tem, por exemplo. E pesquisa é uma coisa que eu gosto muito. Infelizmente, eu vejo que culturalmente aqui, não só no Brasil, porque eu tenho tido experiência com clientes do mundo inteiro, a agilidade do marketing no meio digital deixou as pessoas muito acomodadas só no teste, sem pesquisa, né? Coisa que no mercado anteriormente, para você lançar um novo produto, você ia ter lá pesquisas, meses de... enfim. Qual é o padrão que você enxerga de resposta? Porque eu sempre tive muita dificuldade, mesmo as pessoas mais engajadas com o produto ou com a oferta da marca, tem uma enorme dificuldade de responder pesquisa, porque muitas vezes também o pesquisador não consegue casar uma pesquisa objetiva com um formulário profundo. Então, para ser profundo, ele faz um formulário gigante e as pessoas falam assim, não vou perder tempo nessa parada, não. Como é que é para vocês aí no setor da Cuba, né, conseguir extrair esses valores, né, e qual é a taxa de adesão à pesquisa que vocês geralmente têm na sua base? Boa.
Cara, a gente já chegou a bater 12% de resposta, mas isso varia muito com a base, porque especificamente a galera que conhece o Léo, né, que é o fundador, é muito, muito fã da Cuba por também ser muito, muito fã do Léo. Então acho que nesse caso, esse tipo 12% de taxa de resposta é totalmente um outlier que é até difícil de replicar. Porque, tipo, se você assinar lá com o nome do Léo, e-mail com o nome do Léo, a galera cai matando e quer responder e, nossa, Léo, me nota e manda uma foto dele. É, tipo, a galera é realmente muito fã, coisa que me irrita, sabe? Sim. Mas pro geral, pro público geral, principalmente a galera, por exemplo, que converteu de anúncio, que muitas vezes não conhece o Léo, que é o pessoal mais recente, a gente tem tido uma taxa de 3% hoje, foi menor, então a gente foi crescendo. Isso considerando, cara, eu considero uma taxa boa, porque são formulários grandes e complexos, só que isso foi melhorando ao longo do tempo. Então a gente tem, dentro do formulário, uma avaliação sobre o próprio formulário, se a pessoa gostou ou não. Tem uma avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa. Tem uma avaliação de teste AB do discurso que vai ser usado no formulário. Então, por exemplo, o discurso que a gente entende hoje que funciona melhor é o discurso da competição. Que uma coisa que move muito o cliente da Cuba é o orgulho. O orgulho de ter comprado um produto inteligente, que ele vai ter orgulho de falar aquilo para outras pessoas, independente de ser brasileiro ou não, porque é um produto que troca peças e tal, que é diferente. Então, ele se sente orgulhoso de ter comprado aquilo. O orgulho também em relação à produção nacional, de ser um produto nacional, que, cara, não existe outro, é o único. Então, e está relacionado à tecnologia, que também é uma coisa que traz isso à tona, principalmente ali para o nosso público. Então, a gente sempre tenta mover um pouco essas engrenagens em tudo que a gente consegue para mudar ali um pouco do comportamento. Então, por exemplo, no caso das pesquisas, a gente tenta usar o orgulho junto com a competição para fazer a galera responder mais. Exemplo, uma pesquisa recente que a gente disparou para uma base bem grande foi o discurso era mais ou menos assim: ajude a Cuba a vencer os seus competidores, seus concorrentes, respondendo essa pesquisa. Então, tipo, você tenta trazer, como marketing mesmo, né? Você tenta trazer um ponto de convencimento. Um ufanismo ali do tipo, cara. Tipo, existem concorrentes gringos, é uma batalha, olha só. Tipo, nos ajude a vencer essa batalha contra os concorrentes gringos, respondendo essa pesquisa num formulário de 12 perguntas. Então, a pessoa se sente participando e eu consigo atrair exatamente quem eu quero, que é quem é mais apaixonado por aquilo, que é o meu ICP. Porque coisa que eu defendo muito também, eu já vi, e não acho que seja um padrão no mercado, acho que é até um tema um pouco polêmico, é você não colocar benefícios para os respondentes. Né? Você não colocar dinheiro, desconto, brinde, porque você está, cara, naturalmente filtrando. Então, beleza, se você colocar brinde ou... você vai viciar a sua base, né? Você vicia suas respostas, cara. Porque ele vai responder quem está suscetível a, por exemplo, variação de preço. O cara, ele é mais sensível a preço. Então, ele que vai responder porque ele quer esse brinde, ele quer esse desconto. E, às vezes, um cara que seria o seu ICP, que é fã da marca, que não está nem aí para isso, vai deixar de responder. Então, essa abordagem de tentar pegar a psicologia para fazer a pessoa responder, usar mesmo o marketing ali para fazer a pessoa responder, é o que eu acredito funcionar melhor, mais do que benefícios. A gente não oferece nenhum benefício e mesmo assim a gente consegue uma taxa de resposta para bases frias de 3%, 3,5%. Muito bom, muito bom. Caraca, animal. João, chegamos no final aqui desse papo. Cada insight que fez na cabeça... Você é uma máquina, parabéns por todo o desempenho, todo o desenvolvimento na carreira. Admiro muito sua trajetória, admiro muito o que você está fazendo na Cuba, admiro muito a Cuba. Ainda não sou cliente, friso ainda, porque é questão de tempo, exatamente. Quando eu publiquei no meu Instagram que eu iria gravar contigo, eu recebi uma enxurrada, pelo menos umas 10 DMs do pessoal. Caraca, o produto deles é animal, eu conheço gente que investiu neles, que não sei o quê. Então, assim, também tenho certeza que é questão de tempo para Cuba despontar internacionalmente em nível global. Agora é o momento de você deixar o recado aí para a audiência, falar como encontrar a Cuba, quiser deixar algum cupom específico para quem estiver ouvindo. Eu sei que... Para quem estiver entrevistando... Brincadeira. Mas
fala um pouquinho aí de onde encontrar a Cuba, se quiser falar um pouquinho dos modelos também, e indicação de uso. Boa, não, tranquilo. Cara, encontrar a Cuba é fácil, o nosso site é cuba.audio, não tem .com, não tem .br, não, é só cuba.audio mesmo. Dá para encontrar no Instagram, se eu não me engano, é Cuba Audio sem ponto. Enfim, é tranquilo. Quanto aos produtos, a gente tem hoje duas principais linhas de headphone, uma linha de in-ear, né, que é o intra-auricular. Os headphones, eles são, tipo, a gente tem a linha NIA, que é mais de entrada, que no meu ponto de vista, se você já vai investir uma grana, talvez não valha a pena, porque ela tem uma qualidade de áudio superior a um do mercado tradicional, mas ele ainda é um produto cabeado, e tem uma qualidade sonora inferior à do disco. Então, se eu precisasse comprar, eu apostaria na linha disco, e aí o uso varia de pessoa para pessoa, né? Você consegue comprar, por exemplo, se você quer, eu tenho videochamadas frequentemente, eu também toco instrumento. Então você pode comprar um headphone mais focado para o mercado profissional e tal, que vai trabalhar com música, esse tipo de coisa, e comprar um cabo headset para as horas que você precisar. Então você consegue personalizar, enfim, comprar os acessórios juntos. Acho que o produto está menos preso nisso, né? Acho que é mais a gama de acessórios que você vai levar junto com o produto. Quanto ao uso, cara, é bem transparente, assim. Geralmente a galera opta pelo Bluetooth, que é o nosso carro-chefe, que é a melhor qualidade sonora possível, porque ele, além do hardware, existe um software por trás que otimiza, que equilibra ali, né, as frequências. Ele tem cancelamento de ruído digital ou do hardware? Na real, melhor do que isso, do meu ponto de vista, ele tem um cancelamento passivo. O que acontece? Ele foi projetado para ser audiófilo e para estúdio, né, no fim das contas. Né? E tem um isolamento realmente que a gente chama de profissional. Só que esse isolamento, ele é muito bom, lógico, não é um cancelamento ativo, não chega a esse ponto, mas ele é muito bom, surpreendente, só que ele não gasta a bateria do seu fone, diferente de um cancelamento ativo de ruído. Então você consegue ter um isolamento muito forte, nível estúdio, sem precisar consumir bateria. Então, cara, a galera fala que a bateria dura a semana toda, porra, tô 2 semanas sem carregar o fone. Então, acaba sendo uma vantagem, por mais que não use software e tecnologia, alta tecnologia para isso, é melhor, no meu ponto de vista, pelo menos. Tudo bem, sem dúvidas. Mas eu acho que realmente tem vantagens, né, quanto a isso. A galera geralmente vai querer o Bluetooth, que realmente é o carro-chefe, é quem vai te entregar mais qualidade sonora. Por questões de orçamento, alguns seguem para o clássico, que é o Bluetooth, só que com arco, que é esse aqui, né, no fim das contas. Sim. Um arco de madeira simples. E para quem toca instrumento, ou para quem precisa andar com ele para cima e para baixo, pessoal do audiovisual, pessoal que tem gravação externa, que realmente precisa de um fone muito robusto para aguentar tranco de qualquer coisa, aí eu sugiro o Pro, que tem, ao invés do arco de madeira e o cabo padrão, né, que é esse cabo aqui de tecido, ele vai ter um cabo reforçado em metal e borracha, que é uma coisa assim, punk, e um arco de aço inox, acho que é o aço mola. Eu já vi no site. Apesar de que eu acho esse que você está usando mais bonito. Muita gente opta, acaba muito rolando isso muito de estilo, tá? Do cara olhar, às vezes ele é mais do rock, ele quer o próprio, porque ele acha mais do rock, ele não ele quer o clássico porque achou mais bonito. Rola muito isso, mas assim, de forma técnica, eu iria no Bluetooth se for qualidade de áudio suprema, o que mais importa, e se for resistência acima de qualquer coisa, aí eu iria pro Pro. O Nia, cara, ele tem mais leveza, ele traz mais conforto, até por ser bem mais leve, ele é todo de plástico, né, de polímero, então ele tem a proposta dele, mas se você está buscando qualidade de som, como muitas pessoas estão, eu iria na linha disco, que é quem vai te dar uma resposta melhor. Animal. E eu notei aqui que a gente passou por um ponto que você não citou, se você quiser falar brevemente, sobre a história do perfume. Cara, é verdade. Então, o que acontece? Como eu comentei, né, a gente, por ser um produto feito para durar, a questão do LTV, por natureza, vai ser menor do que numa empresa que vende o mesmo hardware o tempo inteiro. Então, a gente, cara, tem que meio que se virar, né? A verdade é essa, a gente precisa dar um jeito de conseguir descobrir alavancas e formas de aumentar o LTV.
E uma das formas, a principal até então, que surgiu foi produtos complementares, como eu bem citei aqui. Um desses produtos é o Uni, né, o nosso intra-auricular, o outro é o Guia Cuba, que a gente lançou semana passada, que é um infoproduto, é um puta guia gigantesco que o Léo fez sobre áudio, engenharia de áudio, enfim, técnicas mais aprofundadas para a galera audiófila mesmo. E uma outra coisa que ainda não foi lançada, está totalmente engavetada, nem sei se eu poderia falar aqui, mas que já vai ser uma surpresa aí pro pessoal. A parte boa é que, como tá no final do episódio, o pessoal às vezes dropa antes de chegar no fim, né? Então, fica como easter egg para quem ouviu o episódio todo. Exatamente. A gente vai lançar um perfume, cara, muito provavelmente. O que rola? No início da Cuba, os fundadores quiseram trazer uma experiência de unboxing premium desde sempre e contratou uma empresa especializada em criar identidade olfativa. E eles criaram um perfume com a identidade da Cuba, com a cara da Cuba. E esse perfume, ele acompanha, né, na verdade é um aroma, hoje, né, é um aromatizador, ele acompanha todos os pedidos, né, todo mundo que fizer uma compra na Cuba é borrifado o perfume dentro da embalagem ali para a pessoa, na hora que receber, sentir o cheiro. E o perfume, ele sempre foi muito elogiado. Todo mundo gostou muito do perfume desde o dia 1. Até hoje o pessoal pergunta, cara, que perfume é esse? Onde eu compro esse perfume e tal? Enfim, qualquer post que a gente faz, de vez em quando aparece ali alguém comentando. E, de fato, o perfume é muito bom, só que ainda é esse que a gente compra, pelo menos, ainda é um aromatizador. E a gente, cara, conversando com essa empresa, descobriu que existe a possibilidade de usar uma mesma essência em versão perfume. E a gente descobriu que isso, a gente chegou à conclusão de que isso poderia ser um produto complementar alternativo. De cara, a pessoa já recebeu o produto, né, o fone, ela gostou, já gostou do perfume, se interessou por aquilo, muitas vezes vem de forma ativa perguntar pra gente sobre o perfume. Então, tipo, já é uma coisa validada, não existe um processo de convencimento. Eu não preciso convencer aquelas pessoas de que eu sou autoridade no ramo de perfumes e cosméticos, não. Eu simplesmente mostrei o produto pra você e você gostou, tipo, se você quiser esse produto que você já gostou, você consegue comprar. É mais direto ao ponto, sabe? Esse produto ele não vai estar, a gente está preparando esse lançamento, ele não vai estar no nosso hall ali de produtos, então não vai ser oferecido junto com headphone, nem nada disso. Então, ele vem depois que a pessoa comprar e receber, como um upsell mesmo, assim, como um item exclusivo. Ele vai ser único, né, só para quem compra produto Cuba, não vai estar aberto para todo mundo. Isso também é mais um benefício da questão do ramo ali de perfumes, da exclusividade, e vai servir como upsell. A gente viu que seria uma possibilidade, é um produto adicional que faz sentido no nosso hall, né, no nosso portfólio. Foge um pouco lógico, do eletrônico ali, de áudio que a gente do core business da empresa, né? Exato. Só que, cara, os clientes querem, a gente pode oferecer, faz sentido. Tem benefícios, né, em trazer isso como um produto exclusivo só para quem é cliente. Então, assim, acaba que junta o útil ao agradável e é mais uma fonte de receita e aumento de LTV pra gente, né? Então, a gente tá bem esperançoso, a gente quer construir isso junto com a comunidade também, né? Tipo, o nome vai ser decidido pelos clientes, a embalagem vai ser escolhida pelos clientes. Então, esse processo de pesquisa todo que a gente bate vai ser trazido aqui também. E a ideia é que com isso você acabe naturalmente aquecendo a base, né? Enfim, preparando a galera para o lançamento, para depois, quando lançar, o produto ter um sucesso até maior. Então, isso está no nosso roadmap, cara. É até um easter egg, uma surpresa aí. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Só quem está realmente dentro da Cuba. Cara, vamos agora ver. Quem ouviu o episódio inteiro. Vai ter esse easter egg, vai ter esse easter egg no finalzinho do episódio. Que em breve a gente tem o perfume da Cuba. E aquilo, não tenho mais informações, nem o nome está decidido, quem vai decidir são os clientes. Vamos ver como é que vai ser esse lançamento aí e torcer para dar tudo certo. Pô, então eu tenho um prazozinho aí para virar cliente Cuba e poder participar também desse lançamento. Exato. João, cara, queria te agradecer pelo seu tempo, por toda essa energia bacana, esse entendimento, esses insights que você trouxe aqui pra gente hoje. Fala pro pessoal, se você quiser, como te encontrar, se quiser trocar uma ideia, perguntar coisas específicas, se você está disponível aí para tirar dúvidas, fala aí onde te encontrar, seus perfis ou... Tranquilo. Então, eu sou até meio off-grid, assim, não tenho Instagram,
Tipo, não tenho rede social há acho que 6 anos agora. Mas eu tenho LinkedIn, que acaba sendo uma rede social, ok? Pode me encontrar como João Pedro Salles, acho que já deve aparecer. Ou encontrar a Cuba no LinkedIn também, eu vou estar como um dos funcionários lá, então fica fácil de encontrar. E, cara, quem quiser, fica à vontade, quiser trocar ideia, lógico, eu não posso abrir informações sobre a Cuba, mas se quiser trocar ideia, tirar dúvida, dar feedback, a gente está super aberto. O e-mail do nosso atendimento é Somos Todos Ouvidos, pra você ter ideia. Então, cara, qualquer feedback, ideia, cara, qualquer ideia que quiser trocar sobre a Cuba ou não, às vezes sobre marketing, às vezes a galera mais nova quer trocar uma ideia, assim, só realmente entender, às vezes no momento de carreira, pedir um conselho, cara, 100% aberto. Fizeram isso por mim no passado, e no passado exigiram uma única coisa de mim quando me deram quando puxaram minha mão, que foi, na próxima vez que alguém te pedir, você também oferece isso de graça. E, cara, eu tenho esse compromisso, assim, então, quem eu puder ajudar, da mesma forma que eu fui ajudado, cara, só entrar em contato que vai ser um prazer, e eu vou exigir isso da mesma forma que foi exigido para mim, eu vou exigir isso da próxima pessoa também. É minha única troca. Mas é isso, cara. Muito obrigado, Vitor, na real. Prazerzão falar com você de novo, enfim, tinha um tempo aí que a gente não se via. Verdade. Muito, muito prazer, cara, te encontrar aí de novo nessa oportunidade. Sucesso no podcast, eu acho que, cara, já vi outros materiais, tá tudo realmente incrível, acho que um nível de profundidade e a galera bem fora do circuito ali, mais corporativo, mais polido às vezes. Sim. Traz muito valor, né? Acho que acaba sendo realmente um gem pra galera que vê. Então, sortudos aí da sua audiência. Então, parabéns e, cara, muito sucesso, de verdade, obrigado pelo convite. Tamo junto. E portas abertas sempre, cara. Seja na Cuba, quiser visitar a Cuba, enfim. Sem dúvidas, sem dúvidas. Fica à vontade e tamo junto demais. Eu sou um amante do áudio, um músico frustrado. Na minha família, todo mundo meio que é músico e gosta de música. Eu tentei tocar guitarra, mas, cara, não tenho talento para tocar. Eu sou ótimo em falar se a música é boa ou ruim, e feeling. Eu gosto de ouvir o momento ali de degustar a música, sabe? Cara, eu fico muito feliz em ver um produto brasileiro, ver você que, e começar a carreira e despontar tão rápido. Fico muito feliz em ver esse desempenho, esse desenvolvimento tão rápido. E muito feliz que você aceitou o convite. E eu ouso dizer que foi um dos melhores episódios que eu já gravei. Assim, olha só, cara. Fluidez, perguntas e tudo mais correu melhor do que eu imaginava. Muito obrigado bom, aí. E, cara, bom descanso para você aí no sabadão aí italiano. Aproveita um gelato. Aproveita um gelato aí na pizza. Tem muito trabalho ainda, hoje é sábado, mas enfim, tem que correr. A Cuba tem que crescer, meu colega. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Enquanto isso, vou falar com. É isso aí. Eu vou falar com você a mesma coisa que eu falei com o Arthur Machado no outro episódio. No dia que vocês abrirem capital, pode me avisar aí quando vai ser o IPO, que eu compro lá. CBA 3. Boa, cara, fechadinho. KBA 3, Não, se rolar, cara, a primeira mensagem que você vai receber é minha. Pode ficar tranquilo. Animal. João, muito obrigado de novo, cara. E até a próxima. Valeu, Vitor. Abração, cara. Valeu. Abraço. Tchau.